Fala professor, fala professora, tudo bem com você? Meu nome é Danúbio Santos, eu sou professor efetivo do município do Cabo de Santo Agostinho, também sou professor efetivo da Rede Estadual de Educação aqui de Pernambuco e claro, você já sabe, todas as vezes que abrem concurso aqui para educação, para a região metropolitana, eu faço vídeos aqui no nosso YouTube para que eu possa ajudar também os colegas a realizarem o sonho de serem professores efetivos, de serem professores concursados. É claro, com o concurso que abriu aí, do município de São Lourenço da Mata, não seria diferente, A banca escolhida então é a Fundação Getúlio Vargas FGV, é isso mesmo. E hoje vou falar um pouquinho sobre as questões ligadas à educação étnico-racial. A gente vai ver um pouquinho da Lei 10.000, um pouquinho da Lei 11.000, o que diz a BNCC, o que diz a LDB e o que dizem os pareceres, tá certo? Então, a aula de hoje é sobre isso. Professor, professora, organize a sua cabeça e o seu caderno. Eu vou tentar deixar tudo o mais mastigadinho possível, te mostrando como a FGV cobra esse tipo de conteúdo. Ok? Tamo junto? Vamos nessa? Então é agora, hein? Professor, professora, essa é a hora que você vai, se quiser, pausar, tá? Você vai pausar esse vídeo, você vai tentar resolver essa questão e eu quero que depois você seja, então, muito honesto consigo mesmo, tá? Eu quero que você diga, eu quero que você pense se você seria capaz de responder essa questão sem a minha orientação, tá? E também sem chutar, não é isso? Por quê? Porque nós estamos aqui construindo em você segurança. A gente quer você servidor público, é essa a minha intenção, tá? Então, eu quero que depois que eu resolver aqui a questão, você pode pausar, tentar resolver sozinho, mas eu quero que você me diga se você seria capaz ou não de responder essa questão sem chutar. A prova em questão é da mesma banca, A questão aí é trazida, então, da banca FGV, é uma questão do ano 2019 e ela também é da área de educação, Ela foi elaborada para uma prova que é de professor infantil ao 5º ano, tá? Vamos lá, a questão diz o seguinte, deixa eu chamar aqui minha amiga canetinha. Será que agora eu consigo? Cadê a canetinha, cadê a canetinha? Aqui, vamos lá. Vamos lá, então. Com relação à Lei 10.693 do ano de 2003, então, presidente Lula, que institui a disciplina História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, analise as afirmativas a seguir e assinale V para as verdadeiras e F para as falsas. Professor, professora, é sem enrolação, tá? Aqui é pay-buff. A questão é sobre a Lei 10.693. Quer um detalhe? Já vou te dar o primeiro detalhe. Em 2019... a gente já tinha a Lei 11.000, a gente já tinha a LDB, que é de 96, a gente já tinha, inclusive, a BNCC. Então, repare bem, a idade de uma lei, a idade que uma lei tem, não quer dizer que ela vai estar inútil, que ela vai estar plenamente substituída, a menos que hajam precedentes e pareceres que o deleguem, tá certo? Então, uma lei não perde a validade, nem fica inútil com o tempo, não. A não ser que haja, sim, uma reforma, uma releitura, e isso seja amplamente discutido. Tem muita gente que acha que depois que a Lei 11.000 apareceu, a 10.000 já não serve para nada. E aí rasgam a boca, porque não é assim que funciona. A questão da FGV é uma questão relativamente nova, ano 2019, e é sobre a Lei 10.693/2003. E ele está te pedindo aí, em 3 assertivas, ele está te pedindo aí, verdadeiro ou falso. Você vai marcar se é verdadeiro ou se é falso. Vamos lá, primeira assertiva. Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira serão ministrados exclusivamente, então está aqui o exclusivamente, nas áreas de educação artística e literatura e história do Brasil. Repare bem, há uma recomendação, sim, de que essas disciplinas de educação artística, literatura e história do Brasil estejam aí figurando como áreas onde a questão ligada ao ensino da história e da cultura afro-brasileira apareça. Contudo, não há critério de exclusividade, tá? Elas podem aparecer em matemática, elas podem aparecer em química, elas podem aparecer em geografia, em qualquer lugar do currículo onde puder ser adaptado questões ligadas à história e cultura afro-brasileira, tá certo? E dos povos originários, em qualquer disciplina que possa aparecer, não há um princípio de exclusividade para educação artística e para história, tá? Então, é falso.
não é exclusivamente, tá? É falso. Dá-se a preferência? Sim. Aparece isso na lei? Também. Mas não é exclusivo. Tá bom, professor? Então a primeira aí é falsa. 2. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como o Dia Nacional da Consciência Negra. Será que existe isso na lei? Repare bem, recentemente o presidente Lula sancionou, né? Houve aí um acordo geral e o dia 20 de novembro transformou-se num feriado nacional. Mas a dúvida é, o 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, ele foi incluído pela Lei 10.000 no calendário escolar, sim ou não? A resposta é sim, ele foi incluído. Tá aqui, ó, verdadeiro. Verdadeiro, é verdadeiro, tá certo? Professor, professora, você acertaria? Seja honesto com você, porque daqui pra frente você não erra mais, porque eu tô te ensinando. Terceiro ponto aqui, ó, o conteúdo incluirá o estudo, por exemplo, ou seja, entre outras coisas, né? Da cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional. Será que é a Lei 10.000 ou é a 11 que vai incluir esses conteúdos? Professor, professora, preste atenção porque é a 10, tá? É a Lei 10.693, então verdadeiro também. E aí o nosso gabarito? A primeira é falsa, a segunda é verdadeira e a terceira também é verdadeira. Saberia responder essa questão sem a minha orientação? Sim ou não? E aí você vem aqui, ó, e vê letra B de bola. Certo? Vamos confirmar tudo que está sendo dito? Vamos confirmar? Claro que sim. Está aqui a lei. Letra de lei. Está aqui, ó. Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003. Esse print aqui, tá? Isso aqui é um print. Foi da página do governo, tá certo? Foi da página do governo. E vamos ver o que é que tem dizendo aqui, tanto no artigo quanto nos seus incisos. Vamos ver, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino de História e Cultura Brasileira. Artigos 26A, isso aqui é da LDB, tá certo? Isso aqui é da LDB. Aí vamos ver aqui o que é que diz aqui, ó. O conteúdo programático que se refere ao caput desse artigo incluirá o estudo de história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional. Isso aqui estava na questão. Tá? Isso aqui estava na questão. 2. Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar. Todo o currículo escolar não prevê aí exclusividade nem exceção, né? E aí ele põe aqui, ó, em especial nas áreas de educação artística, literatura e história brasileira. Vou voltar para você ver, ó. Olha a cilada. Olha a armadilha. Olha a cilada. Que aqui, ó, ele põe, ó, exclusivamente. Mas quando você vai para a letra da lei, tem dizendo em todo o currículo escolar. Viu, professor? Viu, professora? A Lei 10.639 de 2003, tá? Por fim, ele diz aqui, ó, o calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como o Dia Nacional da Consciência Negra. É dito isso lá na questão? É dito? Vamos ver se é, ó. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro, olha aqui, ó, como o Dia Nacional da Consciência Negra. Logo, verdadeiro, verdadeiro e falso. E aí, professor? E aí, professora? Tá curtindo nossa aula? Tá gostando da nossa aula? É isso aí, o que a gente tem aqui como intenção é fazer você se preparar a realizar seu sonho. Você vai comprar o Danoninho mais caro pro seu filho, tá? Você vai virar servidor público, a senhora vai virar servidora pública e o seu filho vai comer do Danoninho mais caro. Vamos lá, é isso aí, valeu, vamos embora. E aí eu trago outra questão aqui da FGV, só que tem um detalhe, hein? Tem um detalhe. Ei, professor, olha o detalhe. A questão é do ano de 2024. É, Prefeitura de Vitória. Então, ó, que ano a gente tá? 2024. Então a questão é de um dia desse, né? Faz pouquíssimo tempo, então, que a FGV colocou essa questão. Vamos ver aqui. Vamos ver o que a questão está pedindo. Vamos lá. O que a questão está pedindo? Vamos lá. A lei número 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que a gente acabou de ver, inclui no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira. Ponto. Então, vamos lá para a próxima. A Lei 11.645, de março de 2008, inclui no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. Olha aí.
Olha aí. Então, as leis estão mais para se complementar do que para se opor uma à outra. Contudo, mesmo sendo leis que se complementam, eu quero que você, professor, eu quero que você, professora, preste atenção, elas não são iguais, tá certo? Elas não são iguais, são de anos diferentes, e tem o intuito aí de se complementar, mas não de substituir uma outra. E aí, o que a questão vai fazer? Ela vai fazer assim, ó, eita, FGV covarde. Conforme a LDB, que é a lei, né, 9.000, de 96, e as leis 10.639 e 11.645 é correto afirmar. Repare, eu tô falando assim porque a Juliana tá aqui do meu lado, tá? Daqui a pouco eu falo nela. Olha só, repare bem. Ele coloca o que diz a lei 10.000, a FGV coloca, no enunciado da questão. Coloca também o que diz a lei 11.000, mas não coloca o que diz a LDB. Não coloca, tá? E aí você precisa lembrar o que é que se diz lá no 26A, né, da LDB. Vem comigo, vamos ver? Vamos lá. Letra A. Exclusivamente nos estabelecimentos de ensino fundamental oficiais torna-se obrigatório o ensino sobre história e cultura afro-brasileira e indígena. Peraí, amigo, vamos lá. Exclusivamente é uma palavra que a gente precisa ter o quê? Ter o quê? Cuidado com ela, né? Exclusivamente. E aí o outro nó é ensino fundamental. O outro nó é ensino fundamental, tá certo? Não faça isso com você. Meu amigo professor, minha amiga professora, não faça isso com você. Você precisa virar servidor, servidora pública. Não faça isso com você. Não caia nessas armadilhas que a FGV coloca. Agora repare que a questão não é difícil, mas é permeada de armadilhas. Alternativa B. Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados exclusivamente na área de literatura e história brasileira. O que foi que nós vimos lá na Lei 10.000, que é em todo o currículo, que existe uma... como é que a gente diz, né? Existe uma recomendação, né, de que áreas como literatura, artes e história brasileira estejam aí sendo, então, os veículos, né, de proliferação das questões do ensino da cultura afro-brasileira e dos nossos povos originários. Contudo, você precisa lembrar, meu amigo professor, minha amiga professora, que se estende a todo o currículo. Então, letra B não tem condições, letra A não tem condições. Letra C. É facultado às redes de ensino incluir no calendário escolar o dia 20 de novembro. Pessoal, é facultado? É facultado? Não. Não. A Lei 10.000, né, tornou obrigatório. Repare bem. Veja como as coisas são. A LDB 96 não obriga. Quem obriga é a Lei 10.639. Capite? Então, letra C está equivocada. Não é facultado, tá? É obrigado, tá? Vamos lá. Letra D. Exclusivamente nos estabelecimentos de ensino médio oficiais torna-se obrigatório o ensino sobre história e cultura afro-brasileira e indígena. Pessoal, exclusivamente no estabelecimento de ensino médio? Não. Ensino fundamental, ensino médio, tá certo? Então, o que diz a letra E? Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena, gabarito, letra E. Gabarito, letra E. Certo? Então, meu amigo professor, minha amiga professora, isso tudinho aqui é para colaborar com o seu desenvolvimento. Eu quero você efetivo. Eu quero a senhora efetiva, professora. A senhora merece, tá? Agora faça por onde? Estude. Não se deixe abalar, não, tá? Vamos embora. Então, tá aqui, ó, eu trouxe para vocês, meus amigos e minhas amigas, a lei, tá? Trouxe a lei aqui, ó. Essa aqui que eu trouxe é a Lei 11.645 de 2008. E eu repito, nem ela substitui a LDB, nem ela substitui a Lei 10.000. O que ela faz é funcionar como um complemento, tá certo? Como um complemento. É uma complementação. Pequena modificação, inclusive a própria lei vai chamar isso aqui, ó, tá? Modificada. Olha que linda, tá? Ó, então, ó, essa lei aqui, ó, é modificada por essa e essa complementa essa, tá? Vamos embora, que tá bonito, tá ok. Presidente da República, faço, né, etc e tal, vamos lá. Artigo 1º, vamos lá. O artigo 26A da LDB
que é essa daí, né? 96, passa a vigorar com a seguinte redação. Então, ela vem então mexer na LDB. Vamos ver. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. Está modificado. Vamos ver o que é que vai dizer então aqui nos nossas próximas informações. 1. O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas sociais, econômicas, políticas pertinentes à história do Brasil. E é aí que a gente começa a reparar que a Lei 11.645, que vem para complementar a Lei 10.639, consegue ser mais abrangente e citar com mais veemência e força os povos originários, tá? Os nossos indígenas. A gente já começa a notar, então, que existe, mesmo que alguns entendam como uma diferença peculiar, mas a diferença existe entre essas duas leis, tá? Vamos ver o que diz aqui o 2. Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito, olha aqui, ó, de todo o currículo escolar. Todo o currículo escolar. Em especial, e aí de novo repete-se o que se dizia lá na Lei 10.639, tá? Na área da educação artística, da literatura e da história do Brasil. Beleza? Tranquilo? Tá aí então a Lei 11.645, que vem mais para complementar, dar uma modificada, do que para anular as leis anteriores, tá certo? Vamos lá? Beleza. E aqui, o que é que eu trago para vocês? Aqui eu trago ela, a LDB, tá? Eu trago a LDB de 96, tá aqui, nossa querida LDB, onde ela vai dizer no artigo 26A, nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira. Professor, professora, pelo amor de Deus, organize a sua cabeça, organize o seu caderno. O que é que você vai fazer agora? Você vai organizar, tá? Organizar. E você vai fazer essa organização pela ordem de antiguidade. No seu caderno, a primeira coisa que você vai anotar é o seguinte, ó. Você vai pegar seu caderno, você vai escrever assim, ó. LDB, você vai escrever /96, LDB 96, e aí você vai escrever artigo 26, e não esqueça nunca, 26A. Essa é a primeira que você precisa conhecer, tá? Essa é a que tem que estar no seu juízo, tem que estar na sua cabeça pela ordem de antiguidade. 96 vem primeiro. Quem é que vem depois? Quem vem depois é 2000 depois é 2003, né, gente? Então você vai colocar aí, ó. Você vai pular então a linha e vai colocar o quê, ó? Lei, vai escrever aí, ó, Lei 10.639 de 2003. Olha só. Então eu estou colocando pela ordem. Primeiro vem a LDB, que é de 96. Depois vem a Lei 10.639, que é de 2003. Por fim, mas não menos importante, você vai puxar quem para dançar? Você vai puxar a Lei 11.000. Você vai escrever aí, ó, Lei 11.645, que é de quando? 2008. Feito isso, você agora pode puxar as setinhas, e aproveitar a minha aula e anotar o que cada uma delas diz de especial. Fazendo isso, então, o que é que você faz? Você domina, então, essas três características que estão ligadas aí à temática da história e da cultura afro-brasileira, né, e de seu ensino no Brasil. Ok? Tranquilo? Vamos lá, então. Vamos lá, que não acabou ainda não. Por quê? Porque eu trouxe questão aqui para você, tá? Eu trouxe a questão aqui, deixa eu sair da tela. Preste atenção. Essa questão é da Prefeitura de Caraguatatuba, para educador social. Repare bem. Juliana, o ano é 2024. Juliana, 2024. Essa questão também é
extremamente recente. Eu trouxe mais uma questão aqui para a gente conversar, tá? Vem comigo, presta atenção, olha só. A questão diz o seguinte, ó. O ensino da história e cultura afro-brasileira na rede de ensino está determinado na Lei 10.639. Então, não posso ignorá-la, mesmo sabendo que existe uma lei posterior. Eu não posso ignorar, preciso saber o que é que essa lei está dizendo. E repare como a FGV gosta dela, tá? E aí, presta atenção, professor, professora. Vai se perguntar aqui o seguinte, olha só. Olha só o que vai se perguntar. Sobre a estruturação e a implementação de atividades em uma perspectiva antirracista, assinale a afirmativa correta. Vem comigo, presta atenção, olha só. Letra A. Debater o racismo com crianças e adolescentes estimula que eles sejam racistas. Isso aí é uma alternativa para saber se você sabe raciocinar, né? Saber se você tem alguma condição aí, se você é neuroatípico, tá certo? Não vamos entrar nessa não, tá? Debater racismo com crianças e adolescentes faz o contrário de estimular que sejam pessoas racistas, tá certo? Então faz o perfeito contrário, letra A não tem nenhuma condição de ser a alternativa que responde aqui à nossa questão. Vamos ver aqui então o que diz a letra B. A família deve ser a única responsável pela discussão sobre racismo. E você, professor, na escola? Então a família não pode ser a única, né? A família não tem nenhuma condição de ser a única, né? A família é uma instituição de caráter normativo. A família é uma instituição de socialização que está inserida na categoria de primária, mas, inclusive, de acordo com a nossa Constituição, é devido à família e do Estado as questões ligadas à educação, tá certo? Então, não é a única responsável a família. Pare com isso, tá certo? Pare com isso. Então, nem é estimula, nem é única responsável. Letra A não tem condições, letra B também não tem condições. Vamos ver o que diz a letra C. É importante incorporar a perspectiva antirracista nas atividades profissionais. Olha, a gente encontrou uma alternativa que parece ser a correta. Claro que nós não vamos fazer esse pré-julgamento antes de saber, né, o que dizem as demais, né, a letra D e a letra C, a letra D e a letra E. Contudo, faz sentido a gente colocar um pontinho nela aqui, né? Será? Vamos ver. Letra D. Incorporar elementos da história e cultura afro-brasileira cabe exclusivamente ao ensino médio. Tchan, 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 tchan. A própria Lei 10.000 e suas determinações vai colocar, baseado no que diz a LDB 96, no artigo 26A, que é em todo o currículo e em toda a modalidade, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. Letra D, incorreta. Então, não é exclusividade do ensino médio, não é exclusividade. Letra D não tem condições de responder a nossa pergunta. Vamos ver então o que diz a letra E. As ações antirracistas são desnecessárias, porque vivemos em uma democracia racial. Nem aqui, nem na China, né, professor? Né, professora? Nem aqui, nem nos Estados Unidos. Nem aqui, nem em lugar nenhum, tá? A gente não vive numa democracia racial, a gente vive no contrário disso. No que nós mais temos aí, gerados pelas mais diversas instituições, é como a população afrodescendente passa por aperto nesse país, o quanto o racismo ainda é presente nesse país. Temos o ministro aí dos Direitos Humanos, né, Silvio da Almeida, que tem um livro, inclusive, que fala sobre o racismo estrutural. Então, única alternativa possível para a questão 3, que foi trazida aqui nesse exercício para os meus amigos professores e professoras, letra C, ser de casa, ser de concursado, ser de concursada, que é o que você vai virar logo, logo, quando você tomar posse lá em São Lourenço. E por falar nisso, vem comigo, presta atenção. E a BNCC, Danúbio, diz o quê? Vamos lá, que a gente precisa colocar os pingos nos is, né? A gente precisa colocar os pingos nos is. Pessoal, nós fizemos uma listinha. Da mais velha para a mais nova. Então tem LDB 96, depois eu tenho uma lei de 2003, depois uma lei de 2008. BNCC, a gente sabe que ela vai rebolar ali em 2017, mas os temas transversais da BNCC, eles vão começar a aparecer em 2019. Então, nosso próximo ponto e último deve ser, então, a BNCC. É o quarto ponto
tá? Onde a gente vai colocar aqui o que vai dizer a BNCC sobre as questões ligadas aí à educação étnico-racial, né? Essa relação aí ligada aí às questões do ensino, né? Vamos lá então. Gente bonita, presta atenção. Antes de dizer o que vai pedir a BNCC, eu preciso te fazer uma lembrança, eu preciso puxar aí no teu juízo. O edital publicado pela Fundação Getúlio Vargas, esse edital, ele reza que este concurso acontecerá em etapas. A primeira etapa é a prova objetiva, essa que eu estou ajudando você a se preparar. Uma das etapas que ela realmente é muito importante, ela ajuda a definir se você entra ou não entra, é a prova prática. Sim, você vai precisar fazer um plano de aula e sim, você vai precisar dar aula e isso conta ponto. Danúbio, eu já vi isso em algum lugar. Onde foi? Foi no concurso organizado pela Sebrasp, tá? Na prefeitura do Recife, e foi uma polêmica danada porque ninguém sabia como fazer, né? Ninguém sabia, vírgula. Eu e Juliana orientamos 35 candidatos, tanto na confecção do plano de aula, quanto na execução da aula em si, tá? E todos eles, todas elas, na verdade, hoje são efetivos, né? Todos eles já estão em exercício de trabalho, salvo aí uma ou outra exceção, a maioria já está em exercício, já recebendo, né, como servidor público. Beleza? Tranquilo? Então, para o concurso de São Lourenço da Mata não será diferente. Eu e Juliana vamos proceder. Nós vamos também ajudar você, professor, você, professora, nessa preparação. O que fazer, o que dizer, como se comportar, o que falar. É isso que a gente vai te dizer aí para garantir aí que você faça uma excelente segunda fase. Mas vamos garantir a primeira, tá? Vamos garantir a primeira. Chama a amiga canetinha. A BNCC, meu amigo professor, minha amiga professora, trabalha com temas transversais. Olha aqui, ó. Esse é um print do caderninho da própria BNCC. E ela trabalha com temas transversais. Dentro dos temas transversais trabalhados pela BNCC, como eu te disse, é um print, inventei nada, tá? Aí, ó, diversidade cultural é um tema transversal, tá? E como marco legal estarão a LDB, no seu artigo 26, né? No parágrafo 4º, também no artigo 33, beleza? E dois documentos importantes: o parecer do Conselho Nacional da Educação e a resolução do Conselho Nacional da Educação. Aí o que é que Danúbio fez? Trouxe tudinho para você conhecer, tá? Trouxe tudo para você conhecer. Então eu trago aqui tanto a LDB quanto os pareceres. Vejamos o que diz então a LDB, tá? No que é pedido aqui pelos temas transversais da BNCC. Bom, quarto, o ensino da história do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígenas, africanas e europeias, tá certo? Então, é isso que diz a BNCC nas suas competências ligadas aos temas transversais, aos temas contemporâneos que são transversais. Ou seja, você, principalmente você que é professor 1, este conteúdo está no seu edital, pode conferir, tá? Pode conferir que este conteúdo está no seu edital. Você precisa conhecer pareceres e resoluções, tá certo? Além, é claro, da própria LDB. Isso está no seu edital, tá certo? Vamos ver o que diz então o artigo 33. O ensino religioso de matrícula facultativa é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado respeito à diversidade cultural religiosa no Brasil, e essa para mim é a parte que interessa do artigo 33 que você precisa saber, porque é vedada quaisquer forma de proselitismo. Não pode fazer proselitismo religioso. O professor ou professora dos anos iniciais ou dos anos finais ou do ensino médio que ficar então com a competência de trabalhar a disciplina de ensino religioso, ele não pode fazer da sala de aula o púlpito dele, nem o altar dele, tá? Ele precisa falar dos mais diversos temas ligados à religião, não especificamente do protestantismo, nem especificamente do catolicismo, nem especificamente da Umbanda, do Candomblé, não, nada disso, tá? Nem de nenhuma outra coisa. Ele precisa
aprender e fazer uma aula cada vez mais plural e que trate de todas as religiões, não pode fazer proselitismo nem elencar preferências, porque não é o papel do professor pregar, evangelizar, catequizar. Esse não é o nosso papel, tá certo, professor? Tá certo, professora? Então, o artigo 33, ele vai então com muita sabedoria dizer, olha, nós vamos trabalhar o ensino religioso sim, contudo, está vedada qualquer tipo de proselitismo. Fechou? Beleza, professor? Beleza, professora? Tá acabando nossa aula, hein? Tá acabando. Eu sei que você já tá de saco cheio de ouvir minha voz aí, né? Mas olha só, vai dar tudo certo, vai dar tudo bem. Eu tô contigo, vou segurar a tua mão na tua preparação, tá bom? É pelo YouTube, é de graça. Tamo junto, vamos nessa. Você concursado lá de São Lourenço. Vamos acabar a aula de hoje? Pessoal, esses são os pareceres, tá certo? Esses são os pareceres. Na verdade, o parecer e a resolução, que é isso que a BNCC está cobrando, tá? Então eu tenho o parecer do Conselho Nacional da Educação número 11 e a resolução do Conselho Nacional da Educação número 7. O que é que eu fiz para você? Eu mastiguei. O que você vai fazer agora é engolir. Lá ele, tá? Eu mastiguei, o que você vai fazer agora é engolir. Tá vendo esse parágrafo grandão aí do parecer? Eu selecionei desse parágrafo aquilo que você precisa guardar na sua cabeça. O que o parecer está dizendo? Está dizendo o ensino da história do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígenas, africanas e europeias, tá? Que, no caso aí, o parecer está citando o 26, parágrafo 4 da LDB que a gente acabou de ler. Tá? Então, o que você precisa é dar uma olhada no parecer e ver que ele está levando em consideração, na hora da elaboração de seu parecer, o artigo 26, parágrafo 4º. Tranquilo? É isso que você precisa fazer. Não adianta você ficar querendo colocar chifre em cabeça de cavalo ou redefinir, realinhar a lei. O parecer já está pronto desde 2010, tá? E aí, por fim, vem a resolução, tá? A resolução diz, ó, a história e as culturas indígena e afro-brasileira presentes obrigatoriamente, não é se eu quiser, obrigatoriamente, nos conteúdos desenvolvidos no âmbito de todo o currículo escolar e, em especial, no ensino de artes, literatura e história do Brasil, né? É isso aí. Assim como a história da África, deverão assegurar o conhecimento e o reconhecimento desses povos para a constituição da nação, conforme está dizendo lá o 26A da LDB e a lei, né, 11.645, que veio trazer a alteração da redação de 2008. Beleza? E aí na resolução ele diz ainda, né, que a inclusão possibilita ampliar o leque de referências culturais, etc e tal. Então, meu amigo professor, minha amiga professora, não existe, e você sabe disso, não existe mudança de vida, não existe mudança de realidade fora dos estudos. Seja um professor efetivo, seja uma professora efetiva, mas estude, faça por onde, tá? Papai do céu vai ajudar a gente. Um abraço, meu amigo, um abraço, minha amiga, valeu, até a próxima. Tchau, tchau, hein? Ih, vamos embora.